Não seja burro ao ponto de ficar falando mal de linguagem de programação nas rodinhas que você frequenta, nos grupos, nos fóruns, e você vai ver através desse vídeo que não faz muito sentido a gente ficar falando mal de qualquer linguagem de programação, seja Python, seja Java, seja JavaScript, seja qualquer, até PHP. Não faz muito sentido. E eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Algumas pessoas que utilizam o Facebook, o YouTube, TikTok, qualquer meio de comunicação, estão produzindo conteúdos de programação, de tecnologia, falando mal de linguagem A, de linguagem B, de linguagem C, colocando vídeos que falam mal de linguagem de programação e você conhece, você sabe dos canais que eu estou falando e é só você colocar aqui nos comentários aí para a gente discutir. Beleza? Lembrando que esse vídeo aqui, ele tá com o mínimo de edição possível para a gente ter essa troca mais fluida. E para eu ser direto ao ponto e não ficar enrolando também. Beleza? A gente tem que parar para pensar que linguagem de programação, ela é meramente uma ferramenta. Ela só é uma ferramenta. E a gente não deve se apegar à ferramenta. Beleza? Como assim, Thales? Linguagem de programação é uma ferramenta. Digamos que você tenha um problema. Você precisa apertar um parafuso em uma madeira. E você só tem um martelo. Você vai lá, você vai botar o parafuso e você vai dar martelada. Vai ser horrível fazer isso. Vai ser a pior experiência possível para você fazer aquilo naquele momento. E você vai falar mal do martelo. Faz sentido? Faz sentido você ficar falando mal do martelo porque você não consegue apertar o parafuso? E é assim que a gente fica tratando as linguagens de programação. É assim que a gente fica parecendo quando a gente fica falando mal de linguagem de programação. Você fica parecendo um burro. Simplesmente uma pessoa que não tem conhecimento nenhum e uma pessoa totalmente rasa na área de tecnologia de programação. A galera aqui do canal, a galera já está esperta. Então, se você chegou nesse canal por esse vídeo, se inscreva no canal, porque aqui a gente fala de programação e tecnologia e também aqui a gente fala de vários assuntos aí de mercado de trabalho, beleza? E também deixa esse like para atingir mais pessoas, pessoas fora desse canal, para gente esclarecer de vez esse ponto. E na linguagem de programação, voltando a dizer aqui, ela é uma ferramenta. Então você precisa saber qual tipo de problema você quer resolver. Lembrando que também tem linguagens de programação que são multiusos. Por exemplo, o Python. O Python você consegue utilizar o Python no back-end, você consegue utilizar o Python no front-end, você consegue utilizar o Python para análise de dados, que é o forte do Python. O Python é extremamente forte em análise de dados. E beleza. Aí você tem linguagens específicas. Aí você tem que saber do seu problema para você decidir qual linguagem você vai utilizar. Você não vai utilizar sempre a mesma linguagem para tudo. Até porque tem pessoas aí que utilizam e fazem isso de maneira, digamos que não errada, mas de forma não muito inteligente para outras situações, para certas situações, melhor dizendo. Então você precisa modelar o seu problema. Ah, eu tô com um problema de back-end. Caramba, o C Sharp é muito melhor nesse quesito, nesse problema de back-end do que, exemplo, o Python. Exemplo. Ah, eu tô com um problema de análise de dados. Eu tenho que analisar uns dados, eu tenho que gerar uns relatórios, eu tenho que fazer uns cálculos estatísticos aqui avançados. Eu vou usar o C Sharp. O C Sharp não é muito bom para análise de dados. Na verdade, ele não é bom para análise de dados igual o Python. O Python, ele é insuperável ali em análise de dados. Tem o R, que é uma linguagem muito boa também. Aí você vai dizer que o C Sharp é ruim porque você está tentando analisar dados com C Sharp. Você percebe que não faz muito sentido. Aí você espalha nos seus grupinhos aí, ou a pessoa grava um vídeo falando que o C Sharp não presta, que o C Sharp é muito ruim. Porque essa pessoa está tendo uma experiência de analisar dados com C Sharp e ela vê lá que é muito ruim e de fato é muito travado, é muito fechado ali para você utilizar para análise de dados. E não é muito inteligente você ficar falando mal. Ah, eu tô com um problema de front-end. JavaScript domina nessa área de front-end, aí você vai lá, você vai utilizar o Python ou, sei lá, o C Sharp com aquele framework do front-end do C Sharp, que é o Razor. Cara, não faz muito sentido. Não faz muito sentido você utilizar linguagem de programação para uma finalidade, para resolver um problema que essa linguagem não é boa. Aí quem está sendo equivocado? Você que está tentando resolver um problema. Você está tentando dar martelada num parafuso ou
o martelo que não tá pregando o parafuso direito? Coloca um prego ali e dá uma martelada com o martelo para você ver quanto mais eficiente vai ser. Então, essa analogia serve muito para linguagem de programação. Você precisa parar de ficar falando que linguagem A é linguagem B. E tem algumas outras motivações também. Muitos influenciadores aqui na internet, muitos influenciadores aqui na internet têm cursos de programação já pronto. Tem a sua plataforma de ensino, já tem o seu mercado ali, alunos, e fica falando mal de uma linguagem para poder vender a outra linguagem. Por exemplo, eu tenho um curso de JavaScript. E eu tô falando mal, eu tô resolvendo um problema que o JavaScript resolve muito melhor, mas eu tô resolvendo com Python. Aí eu tô falando lá, ó, o Python é horrível para isso aqui, o Python é muito ruim, e eu vou utilizar o JavaScript que ele, ó, olha aqui, em uma linha o JavaScript resolveu o que o Python fez em 20 linhas. Gente, aí dá aquela chamada para ação. Se você quiser saber mais de JavaScript, acessa esse link aqui que eu vou te explicar passo a passo. Gente, não dá. Não dá. Essas pessoas têm que parar de fazer isso porque acaba manchando o nosso mercado de tecnologia. Fora as falsas promessas também. Ah, aprenda Python porque o Python tá bombando, o Python tá a linguagem que mais cresce no mundo, aí você abre um gráfico lá e vê que Python é muito utilizado, sendo que o que está crescendo mesmo é a área de dados e machine learning e inteligência artificial, que é a linguagem do Python. O Python ele é muito bom nessas linguagens aí. Aí o Python está crescendo? Não, o Python não está crescendo. A área de análise de dados, a área de machine learning, a área de inteligência artificial está crescendo e o Python, consequentemente, está indo nessa onda aí. Aí, diante de todas essas informações do crescimento absurdo do Python, entre aspas, porque a gente viu que a área que cresce é a área de análise de dados, inteligência artificial e áreas que o Python está ligado, mas o Python ele vai nessa onda e os influenciadores te mostram isso daí e para somente te vender um curso. Aí você compra esse curso, você adquire o curso porque os números são bons, as pessoas estão sendo contratadas, tá muita gente precisando do programador Python, mas você compra o curso para ser programador back-end. Basta você fazer uma pesquisa e você vai ver que o Python não é a melhor linguagem, mas ele resolve sim problemas do back-end, mas tem linguagens que estão empregando muito melhor, com muito mais volume de empregabilidade, que é o back-end, como o C Sharp e o Java. Aí você compra o curso de Python para ser programador front-end. O Python resolve o problema de front-end sim. O Python tem algumas bibliotecas como o Django e o Flask que são excelentes para sistemas web, para front-end ali também. E back-end, comunica com várias coisas ali, resolve esse problema sim. Porém, o Python não é a melhor opção. Tem o JavaScript. Aí você vai lá, você compra e você aplica para as vagas e vê que tem poucas vagas em relação a C Sharp e a JavaScript. Porque você vai comparar. Você vai lá e você vai digitar vagas de programador Python e você vai ver algumas vagas, digamos 100 vagas. Mas quando você fala vagas para desenvolvedor Java, você vai ver 1.300 vagas, 2.000 vagas. Aí você vai ficar com aquela sensação, caramba, será que eu escolhi a linguagem de programação correta? Será que o Python realmente não presta para arranjar emprego? Mas aí você vai lá e digita Python para análise de dados. Você vai ver que o Python reina, mas aí também não é só o Python para análise de dados, não. Tem outras ferramentas que também é assunto para outro vídeo. O recado do vídeo é o seguinte: não existe linguagem de programação ruim. Não existe linguagem de programação ruim, travada, lenta, essas coisas. Existem problemas para você resolver com tal ferramenta. Existe um tipo de problema para você resolver com um tipo de ferramenta. E tem a melhor ferramenta que resolve esse problema. Então, não vale a pena, não é inteligente, é burrice você ficar falando que linguagem de programação X é melhor que a linguagem de programação Y, ou linguagem de programação Y não presta. Enfim, o recado já foi dado. Por esse vídeo é isso, falou e valeu!